Olá pessoal, neste vídeo faremos a apresentação do trabalho 3 sobre gerenciamento de memória da disciplina Sistemas Operacionais 1 do professor Júlio. Meu nome é Diego Parra. Meu nome é André Baconsella. E eu sou o Matheus Fernandes. Aqui temos dois links com acesso ao GitHub com os nossos códigos e o acesso ao vídeo no YouTube, onde estará esta apresentação. Começaremos falando um pouco sobre memória. Existem alguns tipos de memória conhecida que são memória cache volátil, que é a que está no processador, memória principal volátil, que também é conhecida só como principal, que é a memória RAM, armazenamento em disco, que temos como exemplo o HD, e armazenamentos removíveis, como CD e USB. A parte do sistema operacional que gerencia todo esse tráfego de dados na parte das memórias é chamado de gerenciador de memória. Começaremos falando um pouco sobre a memória RAM, que é a memória principal. Ela é de extrema importância, pois a velocidade dela em relação às demais é muito maior. Porém, o custo dela financeiro também é muito maior. Por isso, em um computador ou em um servidor, o tamanho dessa memória disponível para o usuário é muito pequeno em relação aos outros tipos de memória, como um HD, por exemplo. Seria um sonho de todo programador ter uma memória RAM muito grande, porque ele ganharia uma velocidade extrema em relação aos outros tipos de memória. E com uma melhor velocidade, ele ganha também um bom desempenho. Começaremos falando agora sobre abstração, que envolve um pouco do endereçamento dos processos. Cada processo tem um espaço na memória, e esse espaço é gerenciado pelo gerenciador de memória. Então, falaremos agora um pouco sobre essa abstração, o que se trata. Essa exposição da memória física a tantos processos, ela possui algumas desvantagens, pois se cada processo vier e começar a pegar a parte que ele precisa para ser executado, sem ser gerenciado, ele pode ocupar cada vez um tamanho maior, invadindo inclusive a memória destinada para o sistema operacional. Isso impede, é claro, a implementação de uma multiprogramação, pois se cada processo consegue ter esse acesso indevidamente, sem que ninguém controle, vários usuários podem se perder nesse acesso à memória e alguns ficam até impossibilitados de ter esse acesso. Falando agora sobre swap e em que ela consiste. Esse termo, que traduzindo seria uma troca, consiste em, quando um processo está sendo executado, ele é executado na memória RAM, que tem uma velocidade muito superior às demais. Porém, quando ele acaba, ou ele está em um modo de espera, ele pode ser colocado no disco para que outro processo que esteja na fila possa executar enquanto esse processo está dormindo ou já foi encerrado. Essa troca também é gerenciada pelo gerenciador de memória, onde ele vê quais processos podem ser retirados da RAM por estarem não usando ela, para que novos processos possam ser colocados do disco para a RAM, para serem executados pelo usuário. Quando a memória RAM também está cheia, é essencial realizar essa troca, pois tem muitos processos que estão esperando na fila e algum que está lá na parte da RAM precisa ser retirado. Então, essa troca acontece nesse momento. Aqui temos um exemplo de como funciona esse swap. De início, somente o processo A está aqui na memória. Depois, temos os processos B e C sendo criados ou então trazidos do disco. Aqui nessa figura, nós vemos que o processo A ele foi devolvido ao disco, por algum motivo, ou porque não estava mais sendo utilizando a RAM, ou então porque a prioridade dele estava baixa e tinha novos processos precisando entrar. Então, o processo D é inserido, e o processo B, aqui na última figura, ele também é retirado por um motivo qualquer. E no final, novamente, temos o processo A entrando. Ou seja, o processo A saiu aqui no começo por algum motivo, mas depois ele precisou entrar de novo e ele teve espaço, porque foi havendo essa troca dos processos que estavam usando e os que não estavam e poderiam dar lugar para a entrada de novo processo. Falando agora sobre o conceito de memória virtual. Ela consiste em considerar uma parte da memória secundária, que seria o HD, por exemplo, como integrante da memória principal, que é a memória RAM onde estão sendo executados os processos. Porque um processo ele pode ser grande demais para caber na memória RAM. Por isso,
Partes dele podem ser colocadas na memória secundária, que é o HD, para serem executados depois. Aqui temos um exemplo que mostra como essa comunicação acontece, esse mapeamento. Temos a memória virtual, que ela é bem maior que a principal, onde parte dela é realmente a memória RAM, o tamanho da memória RAM, e a outra é uma parte do disco rígido. Para a troca dessas informações, para que elas venham da memória virtual para a memória principal, existe um mapeamento, que consiste em traduzir esses endereços virtuais, que não são endereços físicos, para realmente o endereço físico que está na memória principal. Por isso, para que os programas possam ter partes na memória RAM e partes na memória secundária, que seria o HD, cada programa tem que ser dividido em pequenos blocos, chamados de páginas, que depois serão endereçados na memória virtual. Falando agora sobre paginação. Essa é uma técnica que é utilizada para implementar o conceito de memória virtual. A memória secundária ela é dividida em partes iguais, que são chamadas de páginas, onde cada processo pode ser armazenado nessa página. E por ele ocupar várias páginas diferentes, ele pode ser fragmentado para utilizar a memória principal conforme o espaço lá está disponível para ele. Quando, por exemplo, ele não cabe completamente na memória principal. Quando uma instrução tenta acessar esse endereço de memória, que é um endereço virtual, que não está fisicamente, ele é repassado para o gerenciador de memória, que é uma parte física, e ele então converte esse endereço virtual, que está na parte da memória virtual, para o endereço físico e real da memória RAM. Aqui temos uma exemplificação. Temos o processador com a CPU, que envia esses endereços virtuais criados para o gerenciador de memória. Então, esse gerenciador de memória envia os endereços físicos à memória. Ele faz essa conversão. Depois a memória executa todos os processos que precisam. Agora a gente vai ver alguns exemplos da prática de paginação de memória. Quando o programa tenta acessar o endereço 0, um exemplo, ele faz a seguinte instrução, né? Move o registrador 0. Ele pega o conteúdo do endereço 0 e joga para o registrador hash. O endereço virtual 0 é enviado para a unidade de gerenciamento de memória, né? Que é o MMU. A unidade verifica que o endereço virtual está localizado na página 0, com um intervalo entre 0 e 4094. E seguindo o mapeamento, essa página corresponde à página 2 da memória física, no intervalo de 8.192 a 12.287. Aqui a gente pode ver, na figura, esse endereçamento, né? O endereço 0 apontando para a segunda página da memória. E aqui a gente pode ver que essa aqui é o espaço de endereçamento virtual, e esse aqui é o endereço de memória física, real mesmo, né? Aqui a gente vê que ele aponta para a segunda página, né? Cada página ela tem um múltiplo de 4.096, né? E isso a gente supondo que as páginas têm do tamanho de 4 KB, né? Também existe uma relação que é entre os endereços virtuais e físicos, e isso é organizado pela tabela de páginas. Bom, nessa figura a gente pode ver o mecanismo da unidade de gerenciamento de memória. A gente pode ver um exemplo de um endereço virtual 8.196 sendo mapeado. Nesse exemplo, o endereço virtual de 16 bits, ele chega na unidade de gerenciamento, ele está dividido em um número de páginas de 4 bits e 12 bits para o deslocamento. Com 4 bits, para o número de páginas, podemos conseguir 16 páginas. E 12 bits para o deslocamento, a gente consegue endereçar 4.096 bits dessas páginas. E aqui a gente vê como que funciona o mecanismo. Entra aqui o valor, ele vai verificar na tabela de páginas e ele vai pegar aqui o valor presente. E aqui a gente tem o bit de presente ou ausente. E os outros bits restantes são o deslocamento para endereçar a paginação. E aqui tem como saída o endereço físico. Bom, nesse outro exemplo, a gente pode ver um programa tentando acessar o endereço 32.780 com a seguinte instrução: move reg 32.780. Nesse exemplo, a gente vai ver, ele quer pegar o byte 12 dentro da página virtual 8. A unidade de memória, gerenciamento de memória, verifica que essa página não está mapeada e a CPU desvia para o sistema operacional. Bom, na imagem, a gente pode ver
essa ilustração, que ele vai na página 8 do espaço de endereçamento virtual e ele está ilustrado com um X. Isso está representado que não existe mapeamento para o endereço de memória física, ou seja, não aponta para nenhuma página de endereço físico na memória. Como a gente pode ver aqui, não aponta para nenhum lugar de endereço de memória física. E temos um nome quando isso acontece. Quando tentamos acessar uma memória que está fora da RAM, o sistema operacional terá que buscar em disco e colocar na RAM. Isso aconteceu no nosso exemplo, e isso é chamado falta de página. Existem algoritmos que resolvem quando ocorre a falta de página. São conhecidos como algoritmos de substituição de página, a fim de abrir o espaço para a memória RAM, quando necessário. Poderíamos fazer isso de forma aleatória, para escolher qualquer página, mas isso não é muito eficiente. E existem diversos algoritmos que fazem isso de forma eficiente e aumentando o desempenho do sistema. Bom, para esse trabalho, vamos falar do algoritmo do relógio. Ele é uma melhoria do algoritmo de segunda chance. Ele utiliza uma lista circular com o ponteiro apontando para a página mais antiga. Quando ocorre a falta de página, temos que verificar a página que o ponteiro está apontando. Nesse exemplo aqui, tem um ponteiro, né, está apontando para a página C. E verificar o bit R. Né? Se o bit R for 0, a página é removida, a nova página é inserida no relógio em seu lugar. E o ponteiro avança uma posição. Se o R for 1, ele é zerado e o ponteiro avança para a próxima página. Aí esse processo se repete até que uma página seja encontrada com R igual a 0. Bom, aqui a gente pode ver um exemplo, né? Quando acontece a falta de página, a gente vai inspecionar a cabeça da lista. Se o R for igual a 0, a gente substitui, como aqui a gente quer colocar a página M, então a gente vê onde o ponteiro está apontando, para qual página está apontando para C, o bit é 0, então ele sai e entra a próxima página. E o ponteiro aponta para a próxima página da nossa lista. Quando acontece a falta de página e o R for igual a 1, a gente verifica aqui no ponteiro, a gente está apontando para a página C e a gente quer colocar a página M, só que o R está igual a 1 para C. Então a gente avança para a próxima página e verifica novamente. Antes, a gente coloca o R do C igual a 0 e a gente verifica o R do D. Nesse caso, como é 0, a gente faz a substituição. A gente tira o D e coloca o M no lugar e avança o ponteiro para a próxima página, que no caso aqui é o E. Como problema do nosso trabalho, a gente tem que fazer um simulador de gerenciador de memória virtual, usando um algoritmo de substituição de página. Nesse trabalho, a gente usou o algoritmo do relógio apresentado anteriormente. Bom, agora eu vou apresentar a solução do nosso trabalho. Para implementar o gerenciador de memória, nós escolhemos fazê-lo em C++. Para isso, criamos 4 classes. A classe processo, que possui o número de páginas que o processo necessita, o PID e o tamanho dele em bytes. A classe página de disco, que possui o ID da página, o quanto de ocupação que ela está no momento em bytes, o PID do processo que está ocupando ela e o bit R. E a classe memória. Na classe memória temos a capacidade dela em bytes, a capacidade de página de disco, a lista de página de disco, que a memória vai possuir, o iterador para controlar a lista e a ocupação dela. Por fim, a classe memória virtual. Essa classe vai realizar a maioria das operações. Nelas temos o disco, que é um atributo do tipo memória, a lista de processos, o iterador da lista de processos, a ocupação de toda a memória virtual, a RAM, que é do tipo memória também, e o tamanho total dela em páginas de discos. E agora eu vou falar um pouco da execução e da implementação do código. Aqui temos o código em execução. Nele, primeiro precisa se setar no próprio código o tamanho de cada memória e o tamanho das páginas de disco. No caso aqui, nós setamos uma memória RAM de 16 bytes, o disco com 32 bytes, o resulta em 48 bytes de memória virtual. E aqui embaixo temos a quantidade em páginas de disco. Vale lembrar que o tamanho da página de disco é de 4 bytes nesse exemplo. Aqui, ele fica esperando os comandos. No caso, nós temos os seguintes comandos.
O C, para criar um novo processo, você precisa passar o PID e o tamanho. O P, ele existe um processo de gravação escrita, que você precisa passar o PID e o endereço. O I é similar ao P. O B, busca as informações de determinado processo, você precisa passar o PID como argumento. O A printa todos os processos que estão ativos. O M mata um processo, você precisa informar o PID como argumento. O V mostra toda a memória virtual. O H imprime isso daqui. E o Q encerra a aplicação. No caso, vamos criar um processo. C, processo PID1 de 20 bytes. E mais um processo, C, PID2 de 16 bytes. Vamos imprimir agora a memória. Aqui podemos ver que ele mostra a RAM. No caso, ela possui capacidade de 4 páginas e ela está cheia. E o disco? Ele, no caso, tem 8 páginas e a ocupação dele está como 5. Para implementar a lista circular, nós sempre deixamos a página do último acesso como a primeira da lista. E conforme a gente precisa andar com o ponteiro, a gente pega e retira ela do começo da lista e joga ela para o final. Mais para frente isso vai ficar mais claro. No caso aqui seria onde o ponteiro do relógio está apontando. Podemos ver aqui, temos o ID da página, a ocupação dela e o pedido do processo. No caso, eu vou alocar mais um processo com tamanho de 6 bytes. Agora a gente pode ver que a ocupação mudou, porque eu não usei a página de disco inteira. Porém, nós não podemos alocar 2 processos para a mesma página de disco. Então, no caso, a página 1 do processo 3 fica alocada somente para ele. Vamos fazer alguns acessos na memória agora. Usando o comando I, nós vamos acessar a página do processo 2 no endereço 10. Realizou. E agora vamos realizar outra operação. Agora eu vou comando P, que é de write read. De novo no processo 2, no endereço 13. Vendo a memória virtual, podemos ver que aqui está as páginas que a gente acessou. No caso, o bit R mudou para 1, certo? Vemos que a nossa RAM está cheia. Então, se quisermos pegar algum processo, alguma página daqui do disco, teremos que fazer um swapping. Ou seja, vamos ter que pegar uma página com R igual a 0 daqui da RAM, jogar aqui para o disco, e pegar aqui que nós queremos acessar daqui do disco e jogar na RAM. No caso, vamos usar o comando I novamente para o processo 1 no endereço 2. Ou seja, vamos pegar essa página de disco aqui. Então, realizou. Vamos ver de novo a memória virtual. Se a gente comparar, nós temos as páginas 3 e 2 do processo 2 aqui, que são exatamente as páginas que a gente tinha acessado anteriormente. Aqui, ó, 3 e 2. Ou seja, como o bit R era 1, elas não foram jogadas para a RAM. Porém, o bit R delas agora é 0. Então, a página 00 foi jogada para a RAM. E ela está aqui, a 00 do bit 3. Agora vamos interromper o processo 1. A gente usa o comando M e forma o PID, e ele foi interrompido. Se a gente mostrar a memória, podemos ver que não tem mais nenhum processo, o PID1, aqui na nossa memória, e a ocupação dela diminuiu. Podemos agora alocar ele novamente. Porém, vamos tentar alocar mais memória do que existe na RAM e no disco. Ou seja, vamos colocar o processo 1 com 90 bytes. Ele vai informar que não tem como alocar porque não tem memória suficiente. Então vamos alocar com 20 bytes. Vamos ver? Ele foi alocado. Também podemos consultar um processo individualmente com o comando B, informando o PID.
Mostra aqui os atributos. Demonstrando agora o algoritmo do relógio para alocação, vamos acessar duas páginas de disco. O comando i, vamos acessar o pid1, no byte 5, o 1, 10. Tá? Então, esses dois. Agora eu vou colocar um novo processo, ID4, de tamanho de 8 bytes. Quando a gente fazer isso, essas duas páginas devem permanecer na RAM e essas duas devem ir para o disco, certo? Então ele foi alocado. Voltando lá, a página 3 e 4 do processo 1 estão aqui no disco. Aqui estão os dois processos, então eles permaneceram na RAM, e aqui estão as duas páginas que a gente alocou para o novo processo 4. Voltando para os slides, nós deixamos aqui a execução. Aqui nós alocamos os processos, mostramos a memória RAM antes de acessar qualquer página de disco. Então acessamos duas páginas de disco. Elas ficaram com o bit R igual a 1. Então a gente realizou o acesso a uma página de disco que estava na memória secundária. Os bits das duas páginas foram para 0 e a página que a gente queria da memória RAM voltou aqui como 1. Aqui tem o comando M, que encerra os processos. Aqui temos todos os comandos que podem ser feitos. E é isso. Muito obrigado pela atenção.